Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa playlist de introdução ao Pygame. No vídeo de hoje, a aula 2, trabalharemos com renderização de texto, ou seja, como colocamos textos em nossa tela. Bem, para fazer isso é muito simples. A gente vai usar três funçõezinhas, que são as seguintes. Primeiro, a gente tem a função pygame.font.sysfont, que ela recebe como parâmetros o nome e o tamanho. O que é que essa função faz? Ela basicamente vai criar um template de fonte para a gente usar posteriormente. Ou seja, a gente vai passar nesse parâmetro nome o nome da nossa fonte que a gente vai utilizar. Se a gente passar none, ele vai usar uma fonte padrão do Pygame. E no tamanho seria justamente o tamanho da nossa fonte, ou seja, o tamanho do texto que a gente quer escrever. Aí pode ser qualquer número, 16, 17, 32, o que você escolher. E aí a gente vai criar essa fonte, usando essa função, e ela vai ser retornada para uma variável, que no caso aqui eu dei o nome de fonte. Então essa variável vai receber isso. E aí, utilizando essa mesma variável, a gente vai acessar essa função, a função render. E nela a gente vai passar um texto, o anti-alias e a cor. O anti-alias é basicamente se aquele texto ele vai ser suavizado ou pixelado. Então aqui a gente passa um valor booleano, true se a gente quiser que ele seja suavizado e false se a gente quiser que ele não seja suavizado. E aqui na cor a gente vai passar uma cor RGB, como eu já tinha falado para vocês na aula anterior, naquele mesmo formato, uma tupla com três parâmetros dentro. E o que essa função faz? Ela basicamente vai criar o texto. Entendeu? Então aqui a gente criou uma fonte, aqui a gente usou essa fonte para criar um texto seguindo aquela fonte, ou seja, vai criar com a mesma fonte e o mesmo tamanho. E esse texto a gente passa um string aqui, no parâmetro texto. E a gente vai pegar esse texto e salvar em outra variável, que aqui eu dei o nome de texto. E a gente também vai usar ela na função seguinte. E essa função aqui, o que é que ela faz? Essa texto.getRect, e aqui a gente está passando center igual a x e y. O que é que ela faz aqui? Essa função, basicamente, ela vai criar uma colisão para o nosso texto. Por que a gente precisa disso? Futuramente vocês vão ver que a gente precisa dessa colisão para caso a gente for clicar naquele texto, a gente for querer ter alguma interação. Então a gente precisa ter essa colisão, é como se fosse uma caixa ali em volta do texto para a gente saber que aquela ali é a área do texto. E como é que funciona? Então eu pego o meu texto que eu criei e eu dou esse comando getRect, que o que é que ele vai fazer? Ele vai criar um retângulo em volta desse meu texto, um retângulo da área desse meu texto. E esse center igual a x, y, ele basicamente vai dizer que aquele retângulo ele vai estar na tela naquela posição x e naquela posição y. Basicamente isso, que o centro dele vai estar nessa posição. E isso aqui vai ser salvo nessa variável que eu criei, chamada texto underline rect, ou seja, vai ser uma variável que vai guardar justamente essa área. Então, com isso, a gente já consegue colocar textos na nossa tela. Agora eu vou mostrar para vocês no código como é que isso fica. Então, pessoal, estou aqui com o código do exemplo 2 e eu vou mostrar para vocês primeiramente, vou executar aqui para vocês verem o que é que eu vou estar mostrando. Basicamente, aqui eu tenho minha tela do jogo, como vocês já tinham visto no exemplo anterior, e aqui eu tenho escrito um texto Hello World. E como é que tá aquelas funçõezinhas ali que eu mostrei para vocês. Então aqui a gente tem toda a inicialização que eu já expliquei para vocês na aula anterior. A gente tem aqui uma coisa diferente, que eu criei essa nova cor, a cor branco. Já deixei aqui ela pré-definida para eu não precisar escrever isso aqui diretamente na função. E aqui que vem a nossa nova alteração, que eu tenho aqui a definição da minha fonte. Eu mostrei para vocês, eu estou passando aqui none, então não estou especificando, então vai vir a fonte padrão e o tamanho, 72. E logo aqui embaixo eu tenho a renderização do meu texto, ou seja, eu chamo minha fonte ali em cima, dou o ponto render, e aí eu vou criar um texto com o nome Hello World, ele vai ser da cor branca que eu defini aqui em cima, e ele vai ser suavizado, porque o anti-alias eu passei como true. E salvei aqui na minha variável texto. Aí aqui a gente vem agora para a criação do rect, da colisão. Então eu pego o meu texto que eu criei ali em cima, dou um ponto .getRect, passo aqui
no a posição dele, né? O centro dele vai ser na posição largura sobre 2 e altura sobre 2. Lembrando que essa largura e altura são a da minha tela. Então, o que é que eu estou dizendo aqui? Que eu quero que esse texto fique no meio da minha tela. E aí eu salvo aqui em TextRect. Aí aqui vem o loop, que eu já tinha mostrado para vocês. E observe o seguinte. Aí aqui a gente tem outra função, né? Que eu até tinha esquecido de mostrar para vocês no slide, né? Mas eu já explico ela aqui. Que é o seguinte. A gente tem, além da função fio, que vai pintar o fundo da minha janela de preto, a gente tem a função tela.bleach, né? Que o que é que ela faz? Ela vai pegar aquele meu texto que eu criei e jogar na tela. Do mesmo jeito que a fio pinta o fundo, né? Então, essa função a gente passa para ela como parâmetro o nosso texto e o nosso texto rect, né? Que a gente criou ali em cima. Basicamente, eu vou estar dizendo que eu quero esse texto nesse retângulo que eu criei, que vai estar no meio da tela. Então, ele faz justamente isso, coloca na minha tela. E aí depois a gente dá aqui um flip, né? Que é para atualizar a tela. Então, basicamente é isso. Desse jeito você consegue colocar quantos textos você quiser na sua tela.